Alô, você do outro lado da linha, eu sou o Jefferson e eu estou aqui para analisar uma partida do nosso lendário jogador cubano, José Raul Capablanca, entendeu? Que era um monstro do xadrez. Vou até tirar o clock aqui. Eu acho que eu fiz merda. Deixa eu ver. Tá, a anotação tá aí, né? Então, o que acontece? Essa partida aqui é Capablanca contra Frank Marshall. É o primeiro match assim sério da história do Capablanca, na minha opinião, é um dos melhores jogadores de todos os tempos e, na minha opinião, o maior talento natural para o xadrez de todos os tempos. A história do Capablanca realmente é muito rica. Desde pequeno ele já estava corrigindo o pai dele, realmente um prodígio do xadrez. E aqui ele está enfrentando em Nova York, né? Ele foi para Nova York, ele nasceu em Cuba e, enfim, ele foi jogar contra o jogador chamado Frank Marshall, que era, tem até o ataque Marshall em homenagem a ele, não sei se foi ele que fez, sei lá. Eu sei que o Frank Marshall era um jogador totalmente violento, muito agressivo, muito dinâmico, e o Capablanca tinha aquele estilo posicional simples, né, que o consagrou, né? A clareza, a clarividência do Capablanca. Ele nunca queria ele evitava mesmo as posições mais complexas e tal. E nesse início aqui de partida, de match, né, que são várias partidas um contra o outro, o Marshall está de brancas, né? Então ele joga aqui D4, que foi o primeiro lance assim que me chamou a atenção quando eu fiz a minha análise aqui no meu tabuleiro com as minhas peças, né? Eu gosto muito de ter esse tato, foi uma coisa que eu vi na masterclass do Gary Kasparov, né? Não adianta você ficar muito na tela. E eu acredito que seja verdade, sim. Então, o Capablanca respondeu com D5 e a gente tem aqui uma abertura fechada, né? Para início de match, assim, o Frank Marshall não veio enfiando o pé no acelerador, né? Ele veio mais tranquilo, ele veio mais ao estilo posicional mesmo, né? Tirar as peças e lutar por uma vantagem. Basicamente é isso. Então veio C4 aqui, né? Isso aí é um oferecimento de um gambito da dama, né? Muito conhecido aí e tal. Então é 6, por enquanto mantém-se a tensão, né? E é importante aqui que já abre a diagonal para o bispo aqui e por aí vai. Essa, cavalo, né? Cavalo C3, colocando mais pressão no ponto de D5. Então Capablanca fez um lance interessante aqui, que é C5, ele combate o centro, né, fogo com fogo, como se fosse um contra-gambito da dama, né? Eu não sou de ficar decorando o nome de abertura, mas a ideia eu achei bem interessante aqui. E aqui, desde cedo, as negras já lutam pelo centro, né? Tá bem igual, sendo que as brancas com o movimento de vantagem tem um cavalo de C3, mas eu achei interessante essa ideia aí do Capablanca, né? O primeiro lance da posição é C por D5, só que o Marshall ele faz uma coisa diferente. Ele troca aqui para ver se consegue isolar o peão do capa, né? E aqui o Capablanca toma. E eu pensei realmente que o Frank Marshall ia tomar D por C5 aqui, mas aí depois de bicho, né, ia lutar contra o peão isolado, né, que estrategicamente falando pode ser uma debilidade. Claro que aí o genial cubano José Raul Capablanca não está nem aí. Na verdade, ele até faz algum lance provocativo durante a partida. Aqui, em vez de capturar, né, o Frank Marshall simplesmente joga cavalo F3, tira os dois cavalos. Repare que em desenvolvimento o Capablanca ainda não está legal, né? Porque ele não tirou nenhuma das peças dele aqui, né? Se a gente for ver aqui, ó, todas as peças estão ainda nas suas casas iniciais aqui, né? O rei
que é a peça mais importante centralizada. Mas assim, nada que em posições fechadas, como é no caso do Gambito da Dama e por aí vai, você pode retardar um pouco as peças, embora eu seja adepto do rápido desenvolvimento, né? Mas enfim, continuamos aqui. Então, o Capablanca ele joga esse cavalo C6 aqui, ele desenvolve a peça e ele põe pressão no peão de D, né? Porque se as brancas fazem um outro lance qualquer, ele já pode tomar e trocar muita peça no início. Isso para as brancas, normalmente para um jogador igual o Frank Marshall, não é uma coisa boa. Mas assim, às vezes o match é longo, né? Eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, o Fish, não, o Magnus Carlsen jogando contra o Fabiano Caruana, e a gente vê que, assim, são várias partidas, né? Eu acho que umas 12, 13 partidas que os caras vão jogar, fora o tie break. Então, logo, ninguém mostra, tipo assim, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Então, logo no início, nenhum dos dois tá jogando muito, tanto é que o Marshall veio de D4, que normalmente são posições mais sólidas, né? Normalmente de primeira, assim, eu acredito que ele não queira forçar uma vitória acachapante sobre o Capablanca, né? Então aqui o Capablanca ele faz esse lance cavalo F6, né? Que reforça aqui todos os ataques possíveis ao peão, né? Dois atacantes e dois defensores aqui, mas nada que vá ser extraordinariamente jogado assim, que vai mudar muito, só teria muita troca, né? Então, o Frank, o Marshall, né, joga G3 aqui, com a ideia de bispo G2 e roque tranquilo, que era o primeiro lance da posição, né? E aqui bispo E6, você pode ver que interroga o bispo E6 hoje em dia, mas vamos entender o fator humano, né? O Capablanca, ele desenvolve uma peça, embora ele esteja deixando o rei no centro, e quando abrir essa coluna aqui, rocar grande vai ser meio complicado, né? Ele deixou essas duas peças aqui, né? Que são pontos que a gente tem que ficar de olho, porque ele não. Se bem que Capablanca é mestre nessas posições fechadas, assim, né? E já era genial, com certeza. Mas está aí jogado o Bispo E6, que não é a jogada mais perfeita do mundo, mas. Porque o Bispo ele fica muito limitado, né? Esse Bispo aqui, ele. Normalmente a gente espera mais desse Bispo, né? Mas de qualquer forma, tudo bem, está limitado, mas enfim, acho que a maior utilidade desse lance aqui do capa é justamente segurar esse peão, né? Caso, já que está vindo de fianqueta, o bispo, enfim, acredito que a ideia dele foi mais ou menos essa. Então, bispo G2, né? Que é a ideia normal, sendo fiel aí à sua estratégia, o Frank Marshall. Capablanca não se importa de jogar com um peão isolado. Jogou o cavalo F6 aí, agora sim está desenvolvendo a lá do rei, né? Finalmente. Ele está doido para que capture ali, para ele recapturar. Frank Marshall vem com um bispo G5, que eu achei uma jogada agressiva, né? Se a gente olhar aqui agora, deixa eu colocar de raio-x aqui, já está tocando na dama. Então esse cavalo está numa cravada relativa, né? Então é o primeiro lance que tem alguma tática, né? E, bom, eu tinha pensado nas minhas análises em jogar, por exemplo, esse bispo aqui para E7, que aí eu já preparava para o roque aqui, por exemplo, e tapava essa ameaça. O negócio do bispo E7 é que vem D toma C5 aqui, entendeu? E aí eu vou fazer dois movimentos com o bispo ao invés de um só. O Capablanca ele é conhecido por ter um estilo muito simples, muito translúcido, né? Você consegue ver através do que ele pensa, né? As coisas e por aí vai. E assim, você, no caso aqui, deixa eu ver aqui uma parada. Não foi o que eu queria. Mas tudo bem, é só colocar openings aqui, a gente não precisa ficar observando isso toda hora, né?
Então, o negócio é entender a ideia do lance mesmo. Então, o bispo G5 é uma cravada relativa, né? Porque não é obrigado o cavalo a ficar, mas com certeza ser um dano danado. E aqui eu pensei em bispo E7, mas aí o Capablanca fez uma ideia mais simples, que é H6, que é para ver se pega o par de bispos, né? Aqui fica muito ruim para o bispo jogar, por exemplo, voltar e já vem muita coisa aqui acontecendo. Entendeu? E, pô, trazer o bispo para G5 para depois voltar ele, por exemplo, para cá ou para essa casa aqui, eu não vejo nada, né? Então, botou o bispo G5 aí, acho que foi prematuro. Ele troca, troca, e agora a vantagem estratégica do Capablanca, apesar de desse peão poder se isolar em algum momento, é justamente ter o par de bispos, né? Se bem que o par de cavalos está perfeito nessa posição, estão nas melhores casas aqui. Olha só quantas casas importantes esses cavalos aqui da Branca controlam, né? Tem um bispo aí muito bem e o rock está fácil, né? Então, eu diria que, vou até colocar no Fritz aqui, o Fritz está dando 0-0, tá tranquilo, ninguém está ganhando isso aí, mas eu vou fechar ele aqui, não quero nada mesmo. Inclusive, vou ver se. Eu vou deixar aqui do jeito que tá, não tem problema nenhum. E, bom, tá, tudo bem. Então aqui o Capablanca faz opa, peraí. Ah, tomou, né? E aqui rock, simplesmente. O que eu não gostei muito nessa posição foi que eu vou tirar isso aqui que está atrapalhando a minha visão. O que eu não gostei nessa posição foi que o Capablanca deixou o rei por muito tempo no centro, entendeu? Sendo o Frank Marshall um jogador bem combativo, sei lá, ficou meio estranho, entendeu? Eu esperava mais do jovem prodígio. Eu acho que ele ainda estava acordando, mas tudo bem. Então aqui ele fez C por D, e agora cavalo B5. Esse foi o primeiro lance assim um pouco mais agudo, mais agressivo da partida, porque esse cavalo ele vem para cá, já está apontando o C7 aí, que é o duplo. E assim, tem outra coisa também que é interessante, deixa eu colocar a mão aqui, que é a quantidade de atacantes aqui, né? Que são 3 atacantes nesse peãozinho, contra apenas 2 defensores, que é a dama que está defendendo diretamente, e esse cavalo aqui. Pintei pra caramba, pintei o 7 aqui. Então esse é o lance mais agressivo, foi o lance que eu demorei um pouco para entender, e eu estava achando no tabuleiro que a 7 ia cair de alguma forma, mas não, né? Mesmo que seja só por um peão, depois tinha como recuperar. Então, o lance mais simples, que é o estilo do Capablanca, é torre C8 aqui, e ele defende tudo, né? E também tem o fator de que essa coluna é uma coluna excelente para a torre, que qualquer paranauê que acontecer aqui, tentar defender esse peão, acho que é besteira, esse peão está realmente morto, está dobrado aqui os peões do Capablanca. Se a gente parar para analisar agora, né, cara? Olha só que feia a estrutura do Capablanca e com um rei centralizado. Se a gente olhar para o Frank Macho, a estrutura está muito perfeita, entendeu? Olha só esses peões aqui, eles estão todos muito perfeitos. Tá bonito de você ver. O rei aqui ele já está a um ponto a ser observado, vou colocar até em amarelo aqui. O bispo também, o cavalo, as torres já estão conectadas. A dama pode sair a qualquer momento e esse cavalo está cumprindo muitas coisas interessantes. Todas as peças estão jogando muito bem, entendeu? Enquanto que aqui, cara, eu vou colocar até em vermelho, porque é um mau exemplo, né? As torres estão desconectadas, o rei está no centro e o bispo ainda não saiu. E, cara, eu tenho que falar também, né? Que esses 2 peões colgantes aí, né? E como é que eu posso dizer? Dobrados, tá uma estrutura horrível, né? Olhando
com mais calma agora no computador, depois que eu passei essa partida no tabuleiro, a gente realmente pode observar que pô, o Capablanca acho que jogou mal a abertura, né? Porque o Marshall ele colocou todas as peças para funcionar, tudo bonitinho, né? E por aí vai. Claro que, enfim, é o que eu penso, né? Dentro do que eu entendo de abertura, essa abertura aí, pô, as negras estão realmente atrás, entendeu? Não sei se a Engine vai concordar, né? Não tem um ataque muito claro, mas pelo menos há indícios de que realmente todas as peças da branca estão muito bem e a estrutura de peões, acredito que está muito boa. E por parte das negras, esse peão aqui, ele vai ser alvo duríssimo, entendeu? Se você pega um cara tipo Karpov ou Botvinnik, nesse tipo de posição assim, Petrosian, então, hoje em dia o Geary também, ou o próprio Karyakin, Sergei Karyakin, né, que é o grande mestre mais jovem de todos os tempos, assim, são caras que pegando uma posição dessa, eles todos certinho e com erro, provavelmente eles vão espremer até dizer chega, entendeu? Karpov, então, é aquele cara que, pô, sangue de gelo, e enfim, se bem que todas não é muito a praia do Marshall, né? Ele é um grande mestre, muito forte, com certeza, grande atacante, mas não chega assim a espremer o máximo da posição. Mas essa é a minha opinião. Eu sou fã do Capablanca, inclusive a gente está vendo essa partida de negras, né? Porque de fato e realmente, né? Aconteceu em 1909 nos Estados Unidos, em Nova York. É isso mesmo, tudo que eu falei tá rolando aqui. Então, assim, mas eu gostaria de jogar de brancas aqui essa posição, entendeu? Justamente porque tá uma merda a posição do capa, né? Mas, assim, só para a gente observar esse tipo de coisa que acontece e de repente pode ser muito, de repente, utilizado, né, pelo adversário aí e tal. Então, vou botar aqui que não vai aparecer mais nenhum lance. Ele tomou com esse cavalo e já criou o peão isolado de D, né? Então o capa trocou os cavalos e, bem, de repente a A está caindo, mas acho que não vale a pena realmente trocar tudo isso aí. Então cavalo por cavalo e um cavalo centralizado, entendeu? Até nisso o Marshall eu acho que está bem melhor. Inclusive ele pode voltar aqui para a defesa em algum momento para ajudar. É um cavalo bem interessante aqui, né? Inclusive, ele pode voltar para cá, por exemplo, para fixar essa debilidade aqui. E ele vai estar controlando um cavalo monstro. Olha esse cavalo de D4, né? Porque o Capablanca ele tem um par de bispos e, bom, tem um peão isolado, né? Enfim, realmente não foi a melhor abertura possível do capa, né? Então ele faz aqui o lance bispo C5, que é um lance muito útil por dois motivos, né? Primeiro, desenvolve uma peça que estava morta. Segundo, prepara para o rock aqui. Então, vários caminhos levam a Roma aqui, né? Então, a ideia é excelente. Basicamente, isso aí que você tem que fazer na abertura. Rocar logo e colocar as peças em jogo e procurar pegar um possível erro, né? Nesse momento, né, a gente tem que observar também que são dois atacantes na dama, no cavalo, contra somente um defensor, né? Então, esse cavalo, em teoria, está caindo. Mas aqui, é claro que o nosso instinto de sobrevivência faz com que queiramos, como é que eu posso dizer, querer tirar o cavalo para algum lugar, né? Se bem que simplesmente cavalo por bispo aqui está tudo certo, né? E você arranca essa coisa do par de bispos, né, estrategicamente. Você pode ter até uma posição de peão isolado, que normalmente é uma debilidade, mas assim, se você tem um par de bispos, né, isso aí pode compensar você de alguma forma. Então, bispo C5 também, além de desenvolver e preparar para o rock, já é um tiro direto na cara do cavalo, né? Frank Marshall simplesmente, cavalo toma E,
Eu fiquei até pensando em tomar com a dama aqui em algum momento, mas eu achei que nesse momento, inclusive, o peão de D5 está caindo, né? Tomar de F é uma coisa mais humana e você vai ter peões colgantes, né? Mas em compensação, você não tem peão isolado, que seria muito ruim, né? Mas pelo menos perdeu o par de bispos aqui, bispos de cores opostas, né? Esse bispo aqui branco, né? E esse bispo aqui preto dá o bispo de cores opostas. Então é muito propício ao final. Capablanca não jogou bem esse jogo, essa abertura nem nada. E enfim, seguindo o baile aqui, ele tomou com o peão de E. E eu vi esse ataque da dama aqui, né? Do Frank Marshall. Acho que foi uma jogada muito boa, que é o lance dama A4. Cheque, né? E assim, foi o lance que eu pensei, e realmente isso premia tudo, né? Mas não é tão fácil assim também atacar. E o Capablanca fez os lances muito bons aqui. Ele faz rei F7 aqui e finalmente as torres estão conectadas. Então, torre de AC1 aqui, né, para lutar pela, pela coluna C, né? Acho importante também. Então já tem uma luta boa, coluna aberta, então todo mundo vai querer colocar as torres ali. Então, torre F8, Capablanca não quis tomar o peão de F2, porque, só voltando aqui um momento, mesmo que tome aqui em F2, depois de torre vir para cá, você está chamando a torre, né? E com cheque ainda por cima. Então, é um tipo de troca que eu não faria também. Torre F para, acho que a ideia principal é, de repente, trazer o rei para G aqui em algum momento e poder jogar bem, né? Continuar aí de boa, tranquilo, sem nenhum problema com rock forçado, né? Então, esse lance do Marshall eu também previ E3, por quê? Porque quando ele joga E3 assim, você pode ver que praticamente toda a estrutura que esse bicho também está em linha rica, né? De certa forma, ele está em linha rica aqui, o outro tem amarelo aqui. Então, E3 aqui é um lance mais profilático, até porque, voltando aqui um pouquinho, se a gente for olhar, tem dama, torre e bispo, colocar aqui em amarelo apontando para essa casa, entendeu? Então, possivelmente, quando o rei vier para G8, vai ter um estouro da boiada aqui, né? Então, de uma forma bem profilática, né? E os brutos também amam, não? Os brutos também são profiláticos, né? Ele faz E3 aqui e de repente ele tem uma estrutura muito boa. Tá vendo por que uma estrutura de peões é excelente? Nesse tipo de posição, o bispo de Casas Negras aqui do Capablanca, ele fica muito restringido, entendeu? Ele não quebra essa estrutura com tanta facilidade assim. Todos os peões estão nas Casas Negras e isso facilita muito aqui a mobilidade, por exemplo, do bispo de Casas Brancas, entendeu? Ele está protegendo, é um excelente defensor aqui, entendeu? Enquanto que o rei do capa, ele está meio no centro, meio se desvencilhando. Você pode ver que em nenhum momento aconteceu nada aqui por parte desse rei. E quando o bispo começou a querer se engraçar para o lado dele aqui, veio o E3 e tá uma estrutura de pedra aqui para o Capablanca, né? Então, dama E7, não me pergunte porque eu não sei, mas basicamente ele reforçou aqui, né? Qualquer tipo de entrada e segurou o bispo, né? Então, torre C3, com a ideia óbvia de dobrar na coluna C, que é a coluna aberta, né? Torre C7 aqui, defende tudo. Torre C1 seguindo com o plano. Olha que o Frank Marshall jogou firme, né? Jogou bem, né? E aqui, torre C8, né? E aí a gente vai para aquele final. O Marshall, ele tinha essa entrada aqui que eu vi, né? Mas eu não sei no que daria, né? Porque entrando aqui, provavelmente vinha para cá e tal, mas eu já tinha visto na Engine que não levava praticamente lugar nenhum, dava quase no mesmo. Então, enfim, né? Porque principalmente a dama está defendendo tudo aqui e ela simplesmente pode entrar para cá, por exemplo. Então, é basicamente isso aí.
Ele fez dama G4 aqui, a dama F6 veio defendendo, né? E tal. Ele fez A3 com a ideia de jogar aqui, né? O B4 e expulsar o bispo. O bispo já vem para D6 aqui, centralizando, né? E propondo troca. Torre por torre, torre por torre, torre por torre, bispo por torre. E aqui simplificou muito a posição. Dama e bispo, e mesmo com a estrutura pior, Capablanca vai para esse final aí que é bem mais tranquilo. Ele que sempre foi um grande jogador de finais, é um grande exemplo disso. Ele começou o match meio bambo assim, mas trocou tudo e acabou o fogo no tabuleiro, né? Aqui dama B2 defende tudo e ataca o bispo de peãozinho, né? Porque, bom, dá para ver aqui claramente que a dama já está batendo lá. Então o Frank Marsh faz uma jogada boa, ele defende o peão dele e ataca ao mesmo tempo o peão de B aqui. Então Capablanca de uma forma bem simples, B6 aqui, defendendo o peão e tá tudo certo. Aquela dama continua tocando, né, no peãozinho aqui, que agora um peão pode fazer uma diferença danada aqui. Eu acertei praticamente todos os lances do Frank Marshall, por exemplo. Capablanca ele teve que ir se safando, mas não tinha nada muito concreto para pegar ele. Acho que nenhum erro dele, nenhuma irregularidade foi tão grave a ponto dele poder ter uma desvantagem que perdesse a partida. Acho que a grande verdade é essa. Então vem o lance A4 aqui, super lógico e natural, está tentando forçar A5, e nesse momento Capablanca malandro não vai deixar isso acontecer, até porque se o bispo vem para, sei lá, qualquer uma dessas casas aqui, né, para cá ele não pode vir, né, ele está bem restringido mesmo. De repente pode cair o peão aqui, entendeu? E com cheque e começar a ter problemas aí, né? Então o Capablanca fez um lance simples e genial, né? Que é o dama E7 aqui, propondo troca, simplesmente assim. Então o Frank Marshall, sempre com seu espírito romântico, né? Sempre muito guerreiro, fez dama F4 cheque, Capablanca volta, né? Um grande defensor, Capablanca, no desarme ele é bom. Ele vem para cá para manter a ameaça de A5, né, e poder ganhar o peão com cheque, e de repente os peões de B e A aqui vão começar a ter muita força, né? Se um peão desse cai, pô, entendeu? 2 contra 1 aqui, nesse tipo de posição fechada, Capablanca podia passar um aperto muito grande. E outra coisa, eu sou um cara muito verdadeiro, não é porque ele é meu herói, né? Da vida, assim, um dos melhores de todos os tempos, que eu vou passar a mão na cabeça, não. Se jogou mal, a gente fala. Então, o Capablanca simplesmente dá mais 7, propondo troca, volta de novo, voltou, veio, voltou de novo, veio, voltou de novo, e empate aí no primeiro jogo. Eu acredito que o Frank Marshall jogou um pouco melhor essa abertura. Capablanca com aquele C5 lá dele, né? Foi não sei se foi um tanto quanto displicente, assim, mas foi. Foi. Não é que foi displicente, qual que é a palavra? Eu não sei nem dizer aqui. E eu acho que a posição que fica na minha cabeça é essa estrutura. Como, assim, o Capablanca ele jogou um pouco pior a abertura nessa posição, mas o Frank Marshall também não teve lá como é que eu posso dizer? Algo muito sólido, assim, algo muito concreto. Não foi nenhum erros graves, assim, pelo menos a olho nu, que justificassem uma derrota para o Capablanca, né? Embora eu acho que essa posição aí está excelente para as brancas e está horrível para as negras, né? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu encerro aqui com essa posição. Quer dizer que os brutos também amam, ou seja, o Frank Marshall, né, que é um jogador muito agressivo de ataque, né, foi assim que ele entrou para a história. Ele também sabe jogar posicional, inclusive jogou uma partida excelente
assim, pressionou até o final e é isso, assim. O gênio cubano ele precisa mostrar mais para poder, ah, como é que eu posso dizer, para poder vencer, né? O Frank Marshall e ser campeão. Em 1909, o match, depois ele joga em Cuba contra o bigodudo lá, qual é o nome? Manuel Lasca, né? Em Cuba. Mas enfim, isso são histórias para os próximos vídeos, para as próximas partidas. Valeu, muito obrigado e fui.